transformar essas reflexões em ferramentas para que a gente possa utilizar aqui, nessa existência, como espírito que estamos. Legal? Todo mundo topa fazer isso? Sim. Legal. Como vocês são bacanas, como é bom trabalhar com pessoas que realmente querem aprender. A hora que eu estava fazendo o estudo dessas questões, algumas eu já tinha visto, outras não. Outras tinham ficado ainda na dúvida. Sabe aquela coisa que você vai armazenando, aquelas questões que você ainda não entendeu, não sabe ainda o que realmente aquilo significa e qual a interpretação que você vai fazer disso. Então, essa lição de hoje, ela veio nessa direção até para mim mesma, como aluna, porque eu estou aqui como facilitadora, mas eu também sou aluna, eu também estou aprendendo, e é através desse aprendizado que eu gosto muito, quando a gente consegue reunir todas as ideias num contexto só, para chegar numa finalidade única, porque o entendimento, a ideia do entendimento é que todos estejam no mesmo parâmetro de entendimento. Mas, se você não conseguir, ou se alguém não conseguir, isso não é problema, porque a gente vai rever isso muitas vezes, né? O Macário vira e mexe, ele aborda nas aulas dele que o Divaldo Franco, ele leu o Livro dos Espíritos muitas vezes. Ele fez várias literaturas, até que um dia a Joana de Ângeles falou, que bom, agora você está pronto, queima tudo. E ele teve que queimar tudo, para começar tudo de novo. Então, isso também é conosco. A gente vai estar o tempo todo queimando e retomando, queimando e retomando. Hoje, né, nós vamos abordar os espíritos errantes, a reencarnação da alma, os intervalos das reencarnações. A gente vai falar da erraticidade, que é algo que deixa muita dúvida para muita gente. O que é a erraticidade? A gente tem muito essa palavra, ela nos remete muito a erro. Aqui, no caso, ela não engloba esse tipo de erro, o erro que a gente está acostumado. Mundos transitórios, como são esses mundos, né? Jesus dizia, há muitas moradas na casa do meu pai. Como assim? Porque até então a gente achava que o único planeta que existe é o nosso, somos apenas nós. E de repente vem uma pessoa e fala que, viu, não tem só o seu planeta, existem outros planetas por aí, e esses planetas também são habitados. A progressão transitória e a formação do mundo. Como se deu a formação do mundo? Quem já teve a oportunidade de ler tanto Exilados de Capela quanto O Caminho da Luz, se eu não me engano, a Gabi acho que está lendo O Caminho da Luz, não é isso, Gabi? A Gabi está aí? Eu só li Os Exilados da Capela. Você gostou? Gostei bastante. Li esse e li também Almas Afins. Você não pirou com Também, Exilados de Capela? sim. É uma coisa, na verdade, ele explica muita coisa, e você fala, nossa, como é possível que nesse livro ele responde tantas perguntas, mas ao mesmo tempo ele traz outros questionamentos, né? Como é que eles viram, como é que a evolução, na verdade, aconteceu, né? Então, é interessante isso. Até que ponto, o que nos resta ainda deles, né? É muito legal. Eu, quando li, eu precisei ler para entender umas 5 vezes. A quinta vez foi um comentário aqui em Jundiaí, com o Macário, logo que eu entrei na casa, o Macário fez um comentário que agora eu não me lembro, mas aí ele falou uma coisa que eu falei, mas eu não vi isso no livro. E aí eu voltei para casa para reler o livro. E aí eu percebi que como é importante você fazer uma releitura, porque Sim, sempre passam coisas que você não percebe, e que às vezes um comentário que alguém faz, alguém fala, que te traz a lembrança, e aí você fala, como assim? Eu não vi, eu já tinha lido, eu li 3, eu já tinha lido 4 vezes o livro, porque a primeira vez eu quase pirei, eu quase bati a cabeça assim na parede, falei, como assim? O que é isso aqui?
Então, eu precisei reler outras vezes para poder compreender melhor. E um comentário que o Macário fez uma vez no Centro Espírita na casa, foi logo que eu comecei a frequentar a casa. Eu voltei para casa para reler, e eu reli todo o livro. Aí eu entendi o que ele tinha dito, a aula que ele tinha feito. Eu falei, gente, é sensacional. Sempre que você tiver oportunidade, releia essas literaturas. Elas são, sempre fica alguma coisa que você não fez uma observação Ô, concreta Tânia, daquilo. Pode ô, falar. Tânia, o Exilados de Capela, ele responde uma questão crucial da evolução do homem. Não sei se você lembra daquela imagem que tem o homem Sim. ainda de quatro e vai levantando, né? Ele pega. Então, os cientistas falam que quando chega um pouquinho antes do homem Homo erectus, né? Essa evolução foi muito rápida. A ciência não consegue explicar como se deu. E é onde entra o Exilados de Capela, que na verdade, eles fazem praticamente uma manipulação genética nos habitantes do planeta Terra, É com muito bacana. os Quem não... habitantes que vêm de outros planetas. É que, na verdade, aí ele entra o elo perdido, né, que é o que a ciência fala, e também entra a questão da manipulação genética para que houvesse a continuidade, né, a reprodução, para que eles pudessem gerar novos Sim, espíritos, né, para que sim. pudessem povoar a Terra. Então, isso que é interessante, porque eles explicam ali detalhadamente e como é que eles fizeram isso, né? Então, isso que eu Então, achei interessante. foi a hora que chegaram os espíritos vindos de Capela. Eles entram Exatamente. naquela sequência. Por isso que a evolução foi tão rápida. Pois Em é. termos de, Quem assim, não de... leu, eu convido a fazer essa leitura. É um livro pequeno, não é nem um livro muito longo. Acho que tem o quê? Umas 105 páginas. Acho que É nem por isso. aí. E vale a pena. É um aprendizado. Ele também é um livro de estudo. Bom, a gente vai começar com a pergunta 233, que diz assim: a alma se reencarna imediatamente após a separação do corpo? É uma dúvida que a gente normalmente tem, né? Logo que eu desencarno, eu encarno novamente? É rápido esse processo, né? Ou então o meu corpo sai rapidamente aliás, o meu espírito sai rapidamente do corpo? E eles respondem assim: às vezes imediatamente, mas na maioria das vezes depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. A matéria corpórea, sendo menos grosseira, o espírito encarnado goza de quase todas as faculdades do espírito. Seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos. O que vocês entendem com essa fala dos espíritos? Eu posso fazer uma pergunta? O que viriam a ser? Eu já estava até grifado. O que são os sonâmbulos lúcidos? Pois é. Vou pedir Minha para você dúvida. segurar um pouco essa pergunta aí, porque Desculpa. ela foi a primeira questão que eu também tive dúvida. Como assim? Sonâmbulos lúcidos. Aí a gente vai segurar um Tá, pouco tudo essa bem. pergunta, que eu Sim, quero também senhora. saber o entendimento de todos, para ver se a gente consegue chegar num Sim, senhora. conjunto Vou até aí. fechar o Aí, microfone. aí o Ronaldo e o Macário também, se quiserem comentar, por favor, vai ser bem-vindo o comentário de vocês, Ô, para a gente Tânia, poder completar essa ideia. só aproveitando essa pergunta que você colocou, que na aula anterior, que a gente falando da período de infância, o Ronaldo levantou a questão de como é que é o período de infância nos outros mundos, né? E aqui dá uma resposta quase direta. Os mundos superiores quase não tem infância direto. Reencarnação quase que imediatamente. Às vezes eles confundem. É uma coisa automática, normal. Pois é, e os outros? Alguém. Gente, por favor, vamos. A elaboração tem que ser assim de todos.
sabe? É legal, mesmo que você não saiba, viu? Fala, não sei. Como assim? O que é isso? Eu posso comentar o que eu já li dos livros do André Luiz, né? Ele fala que depende muito da sua situação moral, né? Principalmente, né? Esse desligamento. Existem uns desligamentos rápidos, né? São pessoas que, como o livro Céu e Inferno, né? Se você pegar a segunda parte do livro Céu e Inferno, ele toca o Kardec comenta de várias desencarnes, né? De pessoas com moral alta, média e baixa. Então, suicidas, por exemplo, sofrem bastante, porque acabam vendo os corpos, né, deteriorando, até pela própria atitude. Espíritos relativamente bons, o desligamento é muito mais rápido, tem uns que sentem pouco, assim, enfim, são assim. E o que eu já li sobre o sonâmbulo, não é o sonâmbulo que a gente imagina aqui que sai andando pela casa, né? São pessoas que, principalmente lúcidos, né, que conseguem sair do seu próprio corpo e é lúcido, ele consegue ter a visão do mundo espiritual, que lhe é permitida, é claro, e interagir com esse mundo espiritual. E voltar depois para o próprio corpo, né, através do cordão de prata, né, como diz o André Luiz, que sai pela cabeça, e conseguir trazer essa informação de volta. Né? Então, são principalmente aqueles médiums que conseguem conversar com os espíritos, mas de uma forma lúcida, né? Diferente de alguns outros casos. É isso que eu entendo de toda a leitura que eu fiz. Né? É isso. Isso é bem legal. Aqui nessa pergunta, ele está mais voltado se você reencarna imediatamente assim que você desencarna. Então, né, ele está respondendo assim que às vezes, aí entra dentro do que você falou, Ricardo, dependendo da minha condição moral, eu posso sim reencarnar imediatamente, se houver ainda a necessidade de eu continuar fazendo essa experiência reencarnatória, ou não, mas vai depender do meu estado moral. Agora, o que você falou a respeito do sonâmbulo é exatamente isso. Ele responde a sua questão, Verônica, você entendeu a fala do Ricardo? Seria como se fosse um desdobramento? É isso? Esses são os sonâmbulos lúcidos? Entendi. O que você me diz, Ronaldo, desse último parágrafo? O seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos. Na doutrina espírita, a gente tem o que a gente chama de estados de emancipação da alma. Um desses estados é o sonambulismo. Tem também o êxtase, o outro fugiu agora a mente. Mas vamos lá. O sonambulismo é um estado que não é como o Ricardo falou, não é aquele sonâmbulo que você sai caminhando pela rua, não. É onde o espírito ele tem consciência de si e ele praticamente vamos dizer, um desdobramento. Ele consegue estar no mundo espiritual, conversar com os espíritos, mas ele não está em estado de vigília, vamos dizer assim. Né? Ele não sabe o que está acontecendo, mas ele está lá conversando, ele está interagindo com os espíritos. Né? Nesse caso de lucidez aqui, seria como... tem uns processos de sonambulismo que é feito, como se diz assim, por hipnose. Então, que a pessoa é colocada nesse estado e, a partir daí, né, esse médium, esse desdobra, consegue ter esse contato ali com o mundo espiritual, passando todas as informações, perguntas, quem está ali pergunta, recebe a resposta, dessa maneira. Já o estado de êxtase, né, aquele estado mais profundo de sono, o sonambulismo ele é um estado profundo, mas o êxtase é mais profundo, tanto que é perigoso, porque o espírito pode estar num local tão bom que ele não quer mais voltar, ele pode desencarnar. Então tem que tomar cuidado com isso. Né? Seria, pelo menos no meu entendimento, isso aí. Vocês perceberam a dinâmica que eu quis trazer? Porque, olha, uma resposta, ela tem várias vertentes. Você viu que ele faz uma pergunta, ele está fazendo uma pergunta a respeito de, o espírito reencarna logo após que desencarna? Quer dizer, quando eu morrer, no momento em que eu morro, que eu desencarno, eu reencarno em seguida?
Isso é uma pergunta. Os espíritos, eles trazem a resposta dessa pergunta, mas, ao mesmo tempo, eles também ampliam essa resposta para outras vertentes, né? Porque quando você fala do sonâmbulo, igual o Ronaldo acabou de explicar, é uma situação que acontece, que é real, mas que também faz parte da vida espiritual. Então, quer dizer, também faz parte do espírito que está ali seguindo por alguns momentos de lucidez para poder reencarnar. Também traz a questão que o Macário colocou, no mundo dos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, quer dizer, dependendo do meu grau de moralidade, talvez se eu tiver que reencarnar no planeta Terra, tudo bem, vou reencarnar nas mesmas condições, que é a condição que nós conhecemos aqui como encarnados, mas se eu tiver um grau de moral evoluído, eu vou talvez reencarnar em outros mundos de forma rápida, mas sem passar por alguns processos. Não vou precisar desses processos. E você vê que numa única questão, é bacana você juntar todas as ideias, porque a ideia do Livro dos Espíritos é exatamente isso, é a fé raciocinada. É a lógica, é o modo que você interpreta, porque o modo como você interpreta essas perguntas é o que vai te dar a condição do seu entendimento. Quando Jesus dizia, amai a Deus com todo o seu entendimento, a gente sabe que cada um de nós não vai amar a Deus igual, porque cada um de nós está num grau de entendimento diferente. Mas a ideia, em algum momento da nossa existência como espírito, nós vamos estar num grau igual. Então, talvez, não sei se chegaria ao estado do Cristo, porque os espíritos falam que o nosso caminho é esse. Um dia nós também vamos estar como o Cristo é hoje, ou foi, né? Nós estamos nesse momento de evolução. Então, bacana disso é você juntar a ideia de todos para ver que se a gente consegue chegar num denominador comum. Aí eu pergunto para vocês agora, alguém tem dúvida ainda a respeito dessa pergunta? Ficou ou surgiu alguma dúvida nesse exato momento e gostaria de fazer uma pergunta? Por favor, fique à vontade. Posso? Não, pode falar, gente. Eu falo por último. Eu queria fazer uma colocação. Pode fazer. Exilados por Amor, eu escutei o livro esses dias. E aí a gente fala assim, às vezes, imediatamente, na maioria das vezes, depois de intervalo mais ou menos longo. Mas a condição dos espíritos que estavam em capela e daqueles mais ruins, eles tiveram reencarnações umas após a outra para poder neutralizar aquele endeusamento que eles tinham deles mesmos, né? Querendo ser Deus, para eles se colocar num patamar mais humilde, né? Viu? Mais humilde. Então, eles desce do salto. Eles tiveram reencarnações assim, morria, desencarnava, não dava 3 dias, estava reencarnando de novo. Tem muita parte no livro que fala sobre isso. É bacana, não é, Mona Lisa? Você juntar uma ideia com a outra. Tem muitas coisas assim. E aí eu descobri que tem uma continuação desse livro que descreve os personagens levando até os dias atuais. Acho que aí um pouco romantiza um pouco, mas a gente tem que esperar levar o espírito da letra na parte que é para poder a gente entender, do que se assim romantizar e achar que ali tudo que está falando é o que realmente aconteceu, né? Por isso que os espíritos falam da fé raciocinada. É a interpretação, como eu vou interpretar e em que nível de entendimento eu estou, que eu tenho condições de fazer essa interpretação. Por isso que eu achei que trazer essa aula hoje, nessa dinâmica de trazer a ideia de todos, para ver se todos concordam com esse ponto de ideia. Viu? Se você não concordar, tá tudo bem. Você não precisa concordar. Você, nesse momento, você pode estar sentindo que, viu, eu não acho que é bem assim. Tá tudo bem. Seria legal se você expusesse ou se você colocasse. Então, realmente, isso aí que é bonito da doutrina, que não necessariamente você impõe para a pessoa para ela acreditar lá.
a doutrina dá o caminho para que a pessoa vai raciocinando. Essa questão de reencarnação em 3 dias, eu não li esse livro, mas aí tem que ser uma situação extremamente rara. Então, Porque, é a história falando... a não ser, deixa eu só completar, a não ser em casos que os espíritos já estão evoluídos, não somente intelectualmente, porque aqueles espíritos exilados de capela, eles eram evoluídos intelectualmente, tá? Não moralmente, por isso que eles vieram para cá, por isso que eles foram exilados. E essas reencarnações quase que imediatas são para os espíritos em mundos superiores. Isso não significa que não possa ter ocorrido. Mas aqui, vamos lembrar, tem um livro aí na psicografia do Chico que fala mais ou menos isso, só que dá um tempinho maior. Alguém já leu o livro 50 anos depois? Não, eu não li. Eu já. Então, e ele fala de quem dos espíritos lá? Do livro anterior, há 2000 anos. Continuação de 50 anos depois. Bom, vamos passar. Todo mundo concorda com essas respostas? Alguém ficou na dúvida? Tânia, Oi. agora me diz um negócio. Temos aquele tempo daquele processo reencarnatório, que diz que pode variar até de anos e mais anos. E como é que ficaria nesse estado? Uma encarnação assim rápida? Existem 2 fatores, assim, 2 exatamente não. Eu vou citar 2 fatores, porque os fatores são amplos, é um leque que se abre e depende muito da condição do espírito. Existe o fator em que o espírito reencarna imediatamente, que é o compulsório, que a gente já comentou. Não vou entrar nessa questão agora, porque nós vamos ver isso também, tá? E a gente vai abordar mais para frente, então eu pedi para dar uma segurada nessa questão, para que a gente possa ver com calma e bem esclarecido. E tem a evolução moral, né? Se o espírito tem um grau de evolução moral e ele precisa reencarnar, ele reencarna sim, imediatamente. Não tem por que ficar ele segurando alguma coisa. Ele fica um tempo, num momento de espera, vamos dizer assim, tá? Mais para frente a gente vai falar sobre isso, então é só para não antecipar, em que ele é o tempo que ele precisa para se recordar de quem ele é, para trazer de volta a sua memória para poder reencarnar novamente, para poder fazer os propósitos, verificar, né, o que ele conseguiu, do que ele não conseguiu e voltar novamente a reencarnar. Mas aqui a gente vai falar sobre isso, tá bom? Aí entraria em qualquer família ou teria já uma família já específica, alguma coisa assim? Ele vai entrar na família que lhe for necessária, que vai dar para ele, para o espírito, a condição de aprendizado que ele necessita. Se for na mesma família, ele vai voltar para a mesma família. Agora, se aquela família, ele já cumpriu o que precisava, já aprendeu o que precisava, mas ele tem mais alguma coisa a cumprir, então possivelmente ele faça parte de outra família, mas de uma família que seja nas condições, quer dizer, afim, é o que a gente fala da semelhança, né? E que traga para ele as condições de que ele necessita, né? Então, vai depender muito da condição de aprendizado que aquele espírito necessita fazer. Ele vai para uma família que seja de acordo com esse aprendizado. Então tá, obrigada. Bom, aí a 224 diz assim, né? Que é a alma no intervalo das encarnações? O que é a alma? E aí eles respondem: espírito errante, que aspira a novo destino, fica esperando, que foi o que eu acabei de falar. Espírito errante, o quê? É porque ele errou muito? O que vocês acham? Eu acho que não. Não sei se eu estou errada, mas eu acho que não. Acho que é em evolução. Quem mais arrisca um palpite? Gente, pode falar sem medo, tá? Aqui ninguém sabe mais. A gente está aprendendo. Eu acho que é um espírito que não é puro, né? Que ele ainda tem muito a aprender, né? Então ele tem todos ainda tem vícios, tem falhas, que precisa ainda se depurar, né? Como falou todo mundo, né? Como nós mesmos.
Eu acho que errante, a palavra errante, porque eu já vi essa palavra usada para astros, astros errantes, que no universo tem muitos astros errantes, que são cometas, meteoros. Então, eu acho que não quer dizer muito em termos de erro, e sim do movimento, da trajetória, da caminhada, não é fixo em algum lugar. Eu acho que é mais ou menos nesse termo. E vaga. Vaga, vagante. 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 Vem da palavra... Mas aí, quando a gente fala de vagar, no caso de vagar, no caso de errante, eu acho que é como se ele tivesse perdido. E para mim, essa é a percepção que eu tenho quando você fala de espírito vagante. Sim. Mas de errante seria em consequência de purificação, como acho que foi o Ricardo que falou. Então, é um misto dos dois, sabe? Quando é uma mistura dos dois, que vaga, mas ao mesmo tempo é passível de erro. Exatamente. Quem mais? Ô, Tânia, a gente tá encaixando o quebra-cabeça, está muito legal. Tânia, eu aprendi que o errante é aquele que ainda precisa reencarnar. Eu não sei se é esse mesmo. Sim, também engloba junto. Ronaldo? Bom, quem falou essa última? Eu não reconheci a voz. Foi a Roseli. A Roseli falou. Quem? Roseli. Porque, Roseli, né? É porque é isso mesmo, que espírito puro ele não está na erraticidade, ele já não está errando, já não está vagando. Então, errante é que a gente tem que descontar as palavras que eram utilizadas na época de Kardec, há 100 e poucos anos atrás, e hoje, que elas podem ter dado uma mudança. Se você pegar no dicionário, ela tem até uma definição um tanto pesada, carregada, fala até em vagabundo. E não era isso que Kardec e os espíritos iriam utilizar. É questão de vagar mesmo, esperar um intervalo entre uma encarnação e outra. É isso aí, gente. Por isso que eu quis fazer esse jogo com vocês. Porque quando se fala em espírito errante, quem está entrando na doutrina espírita e vê lá um palestrante falando de espírito errante, ele imediatamente vai associar errante com erro. E aí, possivelmente, ele vai se sentir uma pessoa errada, né? E aí o negócio vai embora. Então, quer dizer, trazer o espírito fundamental da palavra errante é exatamente esse. Como eu entendo? De que maneira eu entendo? Então, é exatamente dentro desse contexto que vocês acabaram de dizer. Todos disseram, foram perfeitos na sua fala, tá? Se quem estiver ouvindo conseguiu entender ou não conseguiu entender, quiser perguntar, por favor, pergunta aí para a gente poder tentar esclarecer melhor isso. Mas o que os espíritos falam a respeito de errante é que o espírito fica no momento onde ele fica vagando por algum tempo em um determinado lugar, para que ele possa se recompor, para que ele possa se trazer de volta. Como que eu posso dizer? Que frase que eu posso usar? Alguém me ajude. Se conscientizar de quem ele realmente é, da existência que ele tem como espírito, para que ele possa continuar a jornada dele. Então, seria um intervalo, é a mesma coisa que a gente, quando vai fazer uma caminhada muito forte, vou colocar forte, que não me veio outra palavra agora no momento, muito intensa, e aí você precisa dar uma descansada, beber um pouquinho de água, para poder continuar aquela caminhada novamente? É isso que eles querem dizer, por isso que é bacana cada um trazer a sua ideia para a gente poder compor o entendimento dessa questão. Tânia, só me permite um pouquinho. É que o termo errante, o vagante, dá a impressão que ele fica andando para lá e para cá, que não tem lugar fixo. Mas só da gente ver o que o André Luiz trouxe com o Chico, por exemplo, nosso lar. É um lugar que eles estão lá, que eles podem ficar. Kardec utiliza até um nome estranho que eu não lembro, que é até utilizado
no exército e tal, às vezes o Ronaldo lembra qual é o nome. É que eles chamam de acampamento, né? Então, são lugares Tá, onde... eu sei que nome é. Eu acabei de abolir esse nome, porque eu falei, gente, esse nome está muito complicado. É um nome complicado. Então, não é errante de ficar andando para lá e para cá, que eles estão lá no plano espiritual, no nosso lar, por exemplo, ou em outras colônias, num acampamento. Macário, mais adiante ele fala, né? Pelo menos na edição do livro que eu tenho, né? Que errantes, na verdade, é desprendido da matéria. Isso. Uhum. Nós vamos chegar lá. Não é que ele está vagando, né? Mas ele continua sendo ele, só que sem a matéria, né? Isso, obrigado, evoluído ou Gabriela. não. É isso Obrigado. aí. Acho que realmente é que esclarece melhor. Vou complementar um pouco a resposta de vocês, né? Quando a gente fala de erraticidade, espírito errante, isso não significa que ele está num lugar, né? A ideia de erraticidade, principalmente, é a ideia de tempo. É quanto tempo o espírito vai estar ali naquele local. Ou seja, o espírito, durante esse tempo, ele não está, que a gente fala, à toa, né? Ele está fazendo alguma coisa, ele está vivendo uma vida normal do espírito, ele está estudando, está se preparando, está aprendendo, isso é para um novo mergulho na carne, vamos falar assim, né? Ele vai reencarnar, ou seja, quando a gente fala em erraticidade, é um intervalo de tempo, já falei, intervalo de tempo entre uma encarnação e outra. Esse período aí que o espírito vai estar se preparando para reencarnar, né? Ou seja, ele vai estar ali naquela que a gente chama de fila da reencarnação. Seria praticamente isso, né? Isso aí. A reticidade. Então, os espíritos, quando desencarnam, eles vão para lá e aguardar, né? Nesse tempo que ele está aguardando lá, nesse tempo que ele está esperando, eles vão se preparando para uma próxima encarnação. Aliás, a fila da reencarnação não está pequena, não, pessoal. Principalmente agora que os casais não querem ter filho, então está lá atrás. Então, a gente tem que aproveitar bem essa fila, né? Por isso, exatamente. É por isso que a gente tem que aproveitar muito esse momento de agora. Se você, nesse momento de agora, é uma sugestão minha, se você, nesse momento de agora, estiver no ó céu, ó vida, ó azar, eu convido você a sair e olhar para a sua vida, abraçar a sua realidade e perguntar para a sua realidade o que você precisa aprender com ela, porque, viu, esses espíritos errantes somos nós, a gente já teve nessa posição, a gente está aqui agora, né? Tivemos a oportunidade de estarmos reencarnados, a fila lá, como o Ronaldo falou, está imensa, a gente não está nessa fila, olha só que legal, não estamos lá na fila precisando reencarnar, a gente já está aqui. Então, o mínimo que a gente pode fazer é uma boa reencarnação. É realmente fazer jus a essa oportunidade que nos foi nos dada, sabe? Então, sai do ao céu, ao vida, ao azar, cara aí e continua andando. Quanto podem durar esses intervalos? A gente volta de novo na questão, basicamente, que é a primeira, né? E eles falam, desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há limite máximo estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada e purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Então, volto aqui para a fala do Ronaldo. É o que a gente está fazendo. Nesse momento, nós estamos aqui reencarnados, fazendo exatamente isso, sabe? Aproveitando a oportunidade para aprender, nesse momento, nessa vida, o que possivelmente não conseguimos fazer. Alguém tem algum comentário a fazer dessa pergunta? Só mais um detalhe, né, que no livro Roteiro, né, de Chico Xavier, lá tem um comentário lá de Hernando Guimarães, ele fala que o tempo médio de intermissão, né, ele não chama de erraticidade, ele chama de intermissão, né, esse intervalo que a gente fica, em torno de 250 anos, mais ou menos, né? O tempo médio, né? Não é que seja para cada um, eu falo tempo médio. Se vocês começarem a analisar
né, a população da Terra, né? Quantos habitantes tem na Terra hoje em dia? 7,4 bilhões, 3 bilhões de habitantes. Emmanuel fala que lá em cima tem quase... 8 bilhões, meu amigo. Não, não tá, acho que tá isso não, Macário. Acho que é 7... Já chegamos. É 7,4, até. 7,5. É passando. Lá no mundo espiritual está em torno de 5 vezes mais do que os habitantes aqui da Terra. Você multiplica aí 5 vezes 7, mas que Macário falou 8, dá 40 bilhões de espíritos querendo, né, reencarnar, né? Então, se você for fazer um cálculo, né, quanto tem lá, quanto tem aqui, e vou fazer uma média aritmética, você vai se surpreender. Vai chegar a 300, 400 mil anos. 400 anos, desculpe, nosso. Isso só na órbita da Terra, né? Aqui, no nosso planeta. Então, às vezes é assustador nem você tem condições ver. de falar de outro. Aí você percebe, puxa vida, eu tive uma oportunidade de tudo isso aí. Pô, será que eu estou, como a Tânia falou, será que eu estou cumprindo bem esse papel aqui, estou fazendo a coisa certa? Exatamente. São raros, são raros os casos de reencarnação imediata. Ele fala aqui, não é, são pouquíssimos, né? Depende da missão do espírito, né? Tem que fazer, precisa daquele espírito porque ele tem uma coisa a mais, um intelecto, alguma coisa assim. Aí ele vai lá com uma missão, às vezes, tudo, mas são raros, né? Não é todo mundo, não. Então, Por isso eu reforço, gente, a partir desse entendimento que a gente está tendo, que o Livro dos Espíritos nos dá, não dá para passar por essa encarnação achando que você vai fazer o restante na outra. Eu vou deixar para a próxima. Viu? É injusto. Pela oportunidade que você está tendo de estar aqui encarnado, pela fila gigantesca de espíritos que estão do outro lado querendo reencarnar e não conseguem, não dá. Como o próprio Ronaldo falou, hoje a pessoa tem 1, 2 filhos, e olhe lá, tem casal que nem quer ter mais filho. Então, veja, as oportunidades de reencarnação são muito menores hoje, nesse momento moderno em que estamos, do que era antigamente. Então, quer dizer, por favor, valorize seu momento de agora. Não fica preso no céu, ao vida, ao azar, não, que o negócio não vai rolar. Tânia. Pode falar. Se alguém quiser entender, aceitar realmente isso que você está falando, tem nos primeiros capítulos dos Mensageiros, ele relata um setor que é só das pessoas que vieram com alguma coisa para mediunidade e não desenvolveram. E aí lá tem vários relatos de arrependimentos, justamente de, puxa, cheguei lá, em vez de fazer, preferi fazer nada, e agora estou aqui arrependido, estudando e tentando voltar, que também não é querer, é poder, né? É isso aí mesmo. Ele tem vários relatos lá. E é isso aí. Bom, vamos continuar então. Aí a próxima, né? Essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? Aqui também é uma questão bem... A Dani colocou uma pergunta no bate-papo, Tânia. Fala para mim qual é. Quando estamos lá no outro plano, temos noção de tempo de espera para reencarnar? Eu não tenho condições de responder isso. Ronaldo, você tem? Bom, eu li no livro do André Luiz, desculpa, pode Ronaldo. fala, Ricardo. Pode falar, Ricardo. No livro do André Luiz, ele faz esse comentário, eu não lembro qual, mas ele diz que não tem um prazo específico, né? E você, estando lá, muitas vezes não sabe, depende realmente da sua condição moral, de novo, né? E uma coisa que vocês comentaram aí bastante, tem muita coisa que, por exemplo, que você, Tânia, falou, né? Você deixa para outra vida, né? E na outra vida você resolve, né? E muita gente pensa assim, né? Só que lembrem-se, tudo está na lei de Deus. A lei de Deus está na nossa consciência. Então, não adianta, a gente não vai conseguir mentir. Esse estado que você comentou, deixa para outra, isso vai ficar marcado dentro da gente. Aqui você se engana, lá não. Lá a sua consciência fica viva, né? E aí não tem jeito. Aí você vai se arrepender de ter pensado dessa forma. Entendeu? Posso fazer uma colocação? Pode. Pelo que um pouquinho que eu estudei e alguma coisa que eu percebo, eu acho que
o espírito na erraticidade, principalmente no nosso nível assim, que é a maioria, ele perde completamente a noção do tempo. Muitos espíritos eles perdem a noção do tempo quando eles acham que passou um pouquinho tempo, passou-se 100 anos. É fácil, é só ver as comunicações de alguns espíritos aí que estão achando que saíram de casa faz algumas horas e já faz anos que desencarnaram. Eles perdem a noção do tempo. Pois é, e a resposta... Aproveitando aí essa deixa do Silvano, não podemos entrar em detalhe, também nem lembro os detalhes. A comunicação de um espírito é questão de 5, 6 anos aí, quando ele ainda achava que era dono de escravos. A abolição da escravatura no Brasil foi em 1888, então ela estava falando de escravidão. Olha quanto tempo, ainda estava naquela época. Então, realmente, a pessoa perde um pouco da noção de tempo. Só para complementar, né, realmente o tempo lá no mundo espiritual é bem diferente do nosso aqui. Os próprios espíritos já falaram isso. Principalmente quem está nessas regiões umbralinas, eles praticamente perdem a noção de tempo porque ele ainda fica muito arraigado ainda nas suas ideias mentais, né? Que foi determinada coisa, ele ainda acredita que está vivendo aquilo. Ele cria aquilo na mente e acredita que está naquele momento ainda, e já se passou anos e anos e não sabe. Os espíritos falam que o espírito pressente o momento que ele vai reencarnar. Ele não tem uma ideia de quando vai ser daqui a 10, 30, não. Quando, em determinado momento, ele começa a pressentir que está necessitando de evoluir, necessitando se melhorar, e aquela ideia vai começando a crescer nele tudo, e aí já começa os preparativos do planejamento reencarnatório. Normalmente é assim que acontece. Bom? Para a gente ter uma ideia, a pergunta aí já dá para a gente responder. Evidentemente, depende do grau de evolução de cada um. Os espíritos elevados, superiores, eles sabem, eles podem programar. Mas existe a reencarnação compulsória, como o nome já diz, ela é imposta, né? Então, a pessoa não tem querer. Mas só me permita, Tânia, lembrar da reencarnação daquele menino João Hélio. Lembra aquele menino que foi arrastado lá no Rio de Janeiro? Ela levou 3.000 anos. Por que isso? Não dependia só da vontade dele. Não. Dependia de 2 espíritos aceitá-lo como filho. Ali, né, não sei se vocês conhecem, todos conhecem a história do João Hélio ou não? Tem alguém que não conhece? Eu não. Fala aí, gente, que eu não estou vendo, eu não sei. Não conheço. Fátima não conhece, quem mais? Só a Fátima? Acho que só a Fátima. Bom, Fátima, assim, resumindo, a história do João Hélio é um menino que morreu no Rio de Janeiro, arrastado pelos ladrões. Ele ficou preso no cinto de segurança e foi arrastado por 7 quilômetros. Pois é, ele é o João Hélio. Ele era um espírito de um soldado romano, muito antigo, muito antes de Jesus, e ele que era o comandante que amarrava as pessoas no cavalo e ele açoitava o cavalo para o cavalo sair andando e esquartejava as pessoas daquela época, naquele momento. Ele desencarna, ele fica, acho que mais de 1000 anos preso no umbral, vamos colocar assim, até que a equipe de Maria de Nazaré resgata ele, tira ele de lá, e aí ela dá para ele uma condição dele reencarnar, só que ele leva todo esse tempo que o Macari acabou de falar para conseguir reencarnar, pela condição moral dele, porque ele tinha assim, um remorso muito grande de tudo que ele tinha feito, e as vítimas que já estavam reencarnadas levaram muito tempo para aceitá-lo como filho. Então, quer dizer, depois, uma outra hora, a gente volta de novo a falar sobre isso, que esse assunto sempre vem. Eu acho muito bacana, porque é um exemplo bem bacana do quanto a gente precisa realmente aproveitar essa nossa reencarnação. Então, dando continuidade aqui, essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? E os espíritos respondem,
é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem. Quer dizer, eu sei perfeitamente o que eu faço. Mas também, por alguns, constitui uma punição que Deus lhes inflige. Quer dizer, não é que Deus pune ninguém, não, tá? É que eu, ou o espírito, ele pensa que Deus está fazendo isso para puni-lo, né? Ele está recebendo aquilo como punição, mas não que Deus tenha alguma coisa diretamente a isso. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito, que foi o que o Ronaldo havia comentado. Você fica na erraticidade, você não fica lá vago, igual, né, se deu a entender em alguns momentos. Você fica lá, assim, um período de tempo, mas você fica estudando. Você tem trabalho ali, ninguém fica à la vontade, não. Cada um exerce uma função, uma tarefa, e essa tarefa, ela sempre vem de acordo para te ensinar alguma coisa. Então, como espírito, você também aprende. Peraí. A erraticidade é, por si só, um sinal de inferioridade dos espíritos? E essa é uma pergunta muito bacana. Quer dizer, se eu tiver lá, a erraticidade é o local, tá? Onde possivelmente nós já estivemos ou vamos estar quando a gente desencarnar. Então, o André Luiz, ele fala que o nosso lar é um desses lugares, como o Macário, acho que foi o Macário ou o Ronaldo que comentou. Por eu estar lá, porque é um sinal de inferioridade minha, do espírito, sua. E eles falam que não. Porquanto há espíritos errantes de todos os graus, quer dizer, existem vários espíritos ali de todos os graus de entendimento e de moral. A encarnação é um estado transitório. Olha que interessante. E essa é a maior verdade que existe, que é o fato, um fato que a gente tem uma dificuldade muito grande de assimilar e de aceitar. Gente, nascer e morrer é fato. Eu vou nascer e eu vou morrer, em algum momento eu vou morrer, de alguma coisa, por alguma coisa. Se eu conseguir morrer de velhice, maravilhoso. Mas também se eu morrer de acidente ou de alguma outra situação, que seja para o meu aprendizado. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. Em seu estado normal, o espírito está liberto da matéria. E quando o espírito desencarna, ele está liberto da matéria. Então, você vê que eles trazem uma resposta, ao mesmo tempo que ela é complexa, você realmente precisa entrar muito dentro dela para poder perceber o grau de entendimento que ela te traz. Alguém quer falar alguma coisa? Posso continuar? Não, senhora. Sim, Pode. senhora. Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Será que todos os espíritos que não estão encarnados são errantes? Ele diz que sim, com relação aos que tenham de reencarnar. É sim para quem tem que reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, que chegaram à perfeição. Esses não são errantes. Esses se encontram no seu estado definitivo. Então, quer dizer, se eu conseguir alcançar um estado de moral elevado o suficiente, de acordo com a necessidade dos aprendizados que eu vim fazer, eu deixo de ser, eu não preciso mais passar por essa fase da erraticidade. Eu posso avançar, mas como nós já conversamos, está bem claro que vai depender do seu estado moral. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus. A gente já viu isso nas aulas anteriores que o Ronaldo apresentou e que o Macário também apresentou, pelos quais vão passando sucessivamente, à medida que se purificam. Com relação ao estado em que acham, podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo,
errantes, isto é, sem corpo material, e aguardando nova encarnação para se melhorarem. Espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisam mais de reencarnação. A ideia é que a gente consiga chegar nesse patamar. Entre os espíritos não encarnados, há aqueles que têm missões a cumprir, que se entregam a ocupações ativas, gozando de relativa felicidade. Outros, como que flutuam no vazio e na incerteza. São esses os errantes, na acepção própria do termo, constituindo na realidade o que se designa pela expressão almas a penar. A gente fala muito disso, né? De vez em quando você fica vagando com seu pensamento, viu? Tá parecendo alma penada, né? Vai para algum lugar, faz alguma coisa. E os Mas é assim que você fala em espanhol, quando a casa é mal assombrada, né? Tem alma penada em espanhol que você fala. Você não vai ter espírito, você fala tem alma penada. Aqui a gente falou assombração ou então fantasma mesmo. Eu adorei quando eu fiz o estudo do livro dos médiuns a primeira vez e que eu descobri que fantasmas não existem. Olha que legal! Eu achei o máximo isso quando eu fiz esse estudo. Eu não fiz esse estudo ainda, mas o Macário elucidou muita coisa de algumas coisas que aconteceram na minha vida. Ah, que legal! Então, os primeiros nem sempre se consideram errantes, porque fazem uma distinção entre sua situação e as dos outros. De que modo se instruem os espíritos errantes? Certo, não o fazem do mesmo modo que nós outros, né? Quer dizer, de que modo que eles são instruídos? Eles são instruídos assim como nós somos instruídos? Acho que não. E olha que bacana, eles estudam o seu passado, procuram meios de elevar-se, eles veem, olham, observam, né, o que ocorre nos lugares aonde eles vão, ouvem os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados. Olha que bonitinho, por que a gente não faz isso aqui também? E tudo isso lhes incute ideias que antes eles não tinham. Então, quer dizer, é um comportamento que eles têm lá que eu acho bacana essa frase, que a gente pode muito bem trazer para nós agora, nesse momento, porque muitas coisas a gente deixa de fazer, aliás, a gente faz, mesmo que a gente tenha orientação, mesmo que outras pessoas mais experientes cheguem até nós e nos digam, a gente não ouve, a gente não escuta, a gente, sabe, a gente acaba errando por própria inconsequência. Quando se fôssemos um pouquinho mais prudentes e ouvíssemos o que o outro tem a nos dizer, talvez muitas coisas a gente não faria, ou então faríamos caminhos diferentes, teríamos atitudes diferentes. O que vocês acham disso? Tânia, você falando, por que nós não fazemos isso aqui? Que é aquele negócio, vou deixar para a próxima encarnação. Aqui a gente tem uma visão bem estreita, bem míope, bem pequena. Tá lá, houve palestra, discurso dos homens esclarecidos. Nessa pandemia, nós tivemos que mudar a dinâmica lá das palestras, que eram presenciais, e colocamos online, colocamos à disposição. A média de pessoas ouvindo é uma coisa absolutamente ridícula. Aí você vai ver a desculpa, não, é por causa do horário. É por causa da pessoa, é por causa do tema. Uma vez chegaram para o Divaldo e falaram para o Divaldo que a evangelização dele é sábado. Ô, Divaldo, evangelização de sábado, aqui em Salvador, não dá, né, Divaldo? Muda. Para que dia? Não, menos sábado. Aí ele foi, domingo. O meu rei, olha lá, o Ronaldo, devia estar lá. Ó, meu rei, domingo em Salvador. Eu vou assistir a evangelização. Segundo, mas ele está começando, tá? Foi de domingo a domingo, nada. Ele fala, então vou ficar no sábado mesmo. A gente está sempre arrumando uma desculpa para isso. E aconteceu aqui também no João Batista, na evangelização. Continua domingo, as pessoas, não, vamos mudar, mas para que dia? Não pode. Então, só que lá no plano espiritual, a gente tem
uma visão mais ampla, né? Então você assiste. Aqui eu vou empurrando com a barriga, vou deixando para a próxima encarnação. Mas eu acho, Macário, que, na verdade, é a questão do comprometimento. É o nosso comprometimento. Porque para a gente encontrar desculpas para não fazer, a gente tem muitas. Só que quando a gente se compromete com a gente e a gente pede, no caso, fala, olha, para a espiritualidade, a gente conversa com a espiritualidade. Eu converso muito, né? Eu já converso sozinha, eu converso com a espiritualidade, mas Eita, quando eles mostram... assim. Você não vai nesse barco sozinha, pode ficar tranquila. Que bom. Mas quando eles mostram para a gente assim, olha, você... demos um jeito, tal dia, tal horário, você consegue. De alguma forma, a gente precisa confiar mais na espiritualidade. A gente tem que se comprometer conosco e nos comprometermos com a espiritualidade para que a gente consiga aprender. Por isso que as pessoas... É muito fácil, eu ouço muito isso de na próxima encarnação eu resolvo. Na minha família mesmo, tem muitos. Eu falo, gente, eu não quero vocês na próxima encarnação, pelo amor de Deus. Muito obrigada. Por isso que você precisa cumprir muito bem tudo com eles agora, para não precisar encarnar mais com eles, que eles encarnem lá com outros, mas você Aí eu venho não. buscar, né? Eu falo, gente, eu gostei de vocês, vem cá, vamos conversar de novo. É isso mesmo, gente. É isso pois mesmo. Teve até um caso, já há algum tempo, na época que a Xuxa estava no auge, fazia aqueles programas lá dos baixinhos, acho que na cidade de Araraquara, tinha evangelização de manhã, e estava um dia chuvoso, meio frio, não apareceu ninguém, nem criança, nem pais, porque estava frio. À tarde, a Xuxa ia fazer um show no estádio de futebol aberto, aliás, à noite. Estavam lá todo mundo com chuva, com frio e tudo. Mas na evangelização... Mas tinha parado a chuva. Mas tinha parado a chuva. Não, está até piorado. Mas aí a gente vai continuar, então, para não desanimar, porque realmente, infelizmente, isso acontece mesmo. Eu vejo o grau de situações de piada, a pessoa que perde tempo com piada, mas não perde tempo com 15 minutos de uma fala do Rossandro Klingen, de uma fala do Haroldo, de uma fala do próprio Divaldo, sabe? Mas perde tempo com piada boba, inútil, que não vai levar você a lugar nenhum, que não vai agregar em nada na sua vida, e acha maravilhoso. Bom, conservam os espíritos algumas das paixões humanas? Ao perderem o envoltório, os espíritos elevados deixam as paixões, e só guardam a do bem, mas os espíritos inferiores as conservam, pois, do contrário, pertenceriam à ordem, a uma primeira ordem. Essa pergunta, ela nos remete à seguinte reflexão. A minha tendência de agora, porque hoje eu já tenho, nós, estudando o Livro dos Espíritos, hoje você consegue olhar no espelho e perceber quais são as suas tendências, as suas más tendências, né? Eu já comentei com vocês aqui das minhas, né? Da inveja, né? Da linguinha afiada que de vez em quando eu tenho, de vez em quando quase sempre, né? Eu tenho. Então, são as minhas más tendências. Mas aí essa pergunta me remete. Então, quando que eu vou realmente deixar de tê-las? Porque possivelmente essas más tendências são de situações passadas, que estou trazendo já, vai saber quanto tempo eu estou trazendo isso, né? Mas até quando? Aí entra o comprometimento que a Verônica falou. Qual é o meu comprometimento de realmente abolir de mim essas tendências? Mas até que ponto eu estou disposta a isso? Posso fazer um comentário? Pode. Eu tenho um pensamento, né? Todos temos, né? Por isso que a gente está aqui, né? A gente não está aqui fazendo nenhuma caridade, né? Nenhuma missão. Então, acredito que todos temos nossos problemas e nossas mazelas. Mas a gente acha que tem dois modos de aprendizado, né? E é um ditado popular, ou pelo amor ou pela dor. Mas parece que a gente gosta mais de dor, né? Então, vai pela dor. E a gente vai aprendendo.
Alguém quer Ricardo, você comentar me mais permita alguma fazer coisa? uma correçãozinha. Nós não estamos fazendo nenhuma missão aqui. Eu acho que missão como missionário, tipo o André, Não, tipo, olha, Não, não. você... não, Só tipo, a paternidade e a maternidade, isso é uma missão das sim, mais sim. nobres que Eu não existe. falei nesse tipo de missão, eu falei tipo missão Chico Xavier, Divaldo Franco, os grandes Bom, Francisco de Assis. Não, a gente esses já, grandes- a gente aí ainda você tem o já quer churrasco mais, no né? umbral, não, filho. eu pensei Calma, nesses o churrasco no umbral vai rolar, fica calmo. Não é bem por aí, a gente vai tudo para o umbral, E eu e o vamos nos Silvano vamos fazer o encontrar, churrasco. a gente vai fazer o churrasco, entendeu? Quero Aí, não. mais para frente. Quero Quero vou, não. eu vou encontrar a Mona Lisa na Serra do Japi, né, Mona? Ficou combinado isso há anos atrás, quando a gente começou o curso, hein? É verdade, eu me lembro disso, hein? Então, eu também lembro, eu não vou esquecer, Mona Lisa, te espero lá. Olha lá, por que deixando a terra, não deixam aí os espíritos todas as suas más paixões? Por que que eu não deixei as minhas tendências lá, né? Uma vez que eles reconhecem os inconvenientes. E essa resposta deles é muito legal, gente. Vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginas que mal o deixam, perdem esse defeito? Não, Como? Quando Não. morrem, deixam de ser vaidosas. não deixa. Não, Não, não deixa. Não deixa. Não. Viu? Ele Só está dando deixou um exemplo o corpo lá. ele está dando o seguinte exemplo. Vou ser mais direta, tá? Eu sou invejosa, tá? Todo mundo sabe disso. Aí vocês estão aqui conversando comigo, vocês vão embora. Vocês acham que eu deixei de ser invejosa? Não, É esse exemplo que ele está Não. dando. não. Então, olha lá, continuando, acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentam paixões bem acentuadas. Quer dizer, essas tendências, elas vão me acompanhar se elas forem muito enraizadas em mim e se eu tiver apego por elas. Uma espécie de atmosfera que envolve, conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Aí entra também no caso daqueles espíritos muito avaros, muito apegados, que desencarnam, e eles não conseguem seguir para uma erraticidade, para um plano de erraticidade, não conseguem seguir para lugar nenhum e ficam presos a matérias, porque eles estão muito arraigados àquilo, eles estão muito apegados àquilo, então eles não conseguem soltar nem o próprio corpo físico que está lá se desfazendo. E só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe aparece como que para mostrar-lhe o bom caminho. Quer dizer, mesmo nessa condição em que eles estão, essa verdade ela chega até eles, mas ainda depende muito do que o espírito deseja, do que o espírito quer para ele poder conseguir, sabe, entender a condição em que ele está, para poder se libertar da matéria e para poder seguir o caminho dele espírito, né? Ir para uma erraticidade, ficar lá um tempo, tomar consciência de tudo, e todo esse processo. Então, você vê que tudo isso, para um espírito que é muito apegado, ele não é fácil, é muito difícil. Ele sofre muito, e sofre muito mesmo. Tânia, Pode para falar. quem participa de trabalhos mediúnicos, percebe isso aí perfeitamente. Espíritos, até a gente falando de almas penadas, né? Espíritos que se prendem à sua propriedade, à sua casa, à sua residência, fica ali, não sai de jeito nenhum, é meu, é As meu. pessoas. Então, isso As pessoas, se prende às pessoas. se prende às pessoas, aí que dá a obsessão, é minha esposa, é meu pai, é meu filho. Tal. Agora, existem pessoas que colaboram para isso. Por exemplo, aquele espírito que eu falei que se manifestou que era dona, era uma dona de escravos, senhora de escravos, né? Que ela estava cobrando isso porque ela pagou missas e por que ela ainda estava naquela situação. E por que o negro, no caso era Rio, estava se dirigindo a palavra para ela. Então, veja que situação
De dos espíritos, apego. então fica preso isso, né? Fica preso, e fica preso. Gente, eles sofrem muito, vocês não têm ideia. Sofre mesmo. Só complementando também, a gente está naquelas fases, né, que o espírito precisa para se reabilitar, né, que eu falei outro dia, né? Primeiro é o arrependimento, depois é a expiação e depois vem a reparação, para que ele possa sanar os seus compromissos pretéritos. Isso é um processo, leva tempo. Gente, isso que o Ronaldo acabou de falar tem que ficar gravado na mente de vocês, viu? Que vocês vão escutar isso o tempo inteiro que vocês estudarem a doutrina. Esse é o fator, é o princípio fundamental da doutrina espírita, tá bom? Na erraticidade, o espírito progride, a gente já comentou sobre isso, né? Pode-se melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Quer dizer, eu posso me melhorar muito lá na erraticidade, mas vai depender de mim. Você vê que tudo depende de você, tudo depende do espírito, depende da vontade dele, depende do desejo deles. A gente já falou muito a respeito de desejo e de vontade nas aulas anteriores que a gente fez ai, meu Deus, peraí que fugiu aqui, do Manual Prático do Espírita, lembram? O curso que a gente fez aqui, a gente falou muito a respeito disso. Todavia, na existência corporal, é que põe em prática as novas ideias que adquire. Quer dizer, eu vou aprender lá, mas eu vou pôr em prática mesmo aqui. Então, possivelmente, hoje, eu estou fazendo isso. Quer dizer, Tânia, tá? Estou falando eu num genérico. Então, possivelmente, nesse momento, você está fazendo isso, você está colocando em prática o que você conseguiu aprender lá, porque a gente traz, olha que legal, a gente não fica só preso nas coisas ruins, nas más tendências, tá? A gente também tem muita coisa boa, muita coisa bacana, e a gente aprende e a gente traz para exercitar aqui. Tânia, aí entra aquela questão, né? Moxa, mas se eu consigo progredir no mundo espiritual, por que eu tenho que reencarnar? Não é verdade? E aí ele fala, né? Você vê que ele é claro, né? Que não dá, não pode. Os espíritos tem que falam. pôr em prática. Os espíritos falam, né? Você progride sim no mundo espiritual, mas se você quer avançar mais rapidamente, você tem que colocar em prática o que você aprendeu aqui. E é lá na carne que você vai colocar isso, né? É encarnando que você faz isso. Bem aquilo lá, né? A teoria e a prática. Lá você estuda no livro e aqui você faz no real, né? É que nem um médico, nem engenheiro, né? Estudou, como é que ele vai saber se ele aprendeu se ele não colocar em prática? Como é que ele vai se aperfeiçoar naquilo, né? Um engenheiro para construir um prédio, como é que ele vai construir só se ele construiu na teoria, né? A prática que vai dar essa experiência para ele, né? Isso aí. São felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Essa pergunta é um pouco forte, né? Tanto com a palavra desgraçados, que a gente já deu um outro significado para ela, e os espíritos errantes, né? Que dá a entender que somos errados. Mas vejam, essas frases que o Allan Kardec usa, gente, é legal saber disso, eram frases, eram palavras que eram utilizadas naquela época, tá? Então, para ele, naquela época, essas frases tinham algum sentido, mas a gente Tânia, pode até mudar hoje, pode usar outros sinônimos, mas menos. Que não tinha graça. É só um comentário, isso é das versões posteriores do Livro dos Espíritos que saíram aí, houve algumas traduções e foram colocados alguns termos que não saíram na original. Então, o que eu tenho aqui no meu livro já fala assim, são felizes ou infelizes os espíritos errantes. Ele não fala de desgraçado, entendeu? Não é muito da tradução. Mas desgraçado, né? O que a Mônica Mona Lisa falou, desgraçado é aquele que não tem graça, só que a gente mudou, como a Tânia falou, o termo ficou uma coisa pesada. Mais ou menos, conforme seus méritos, sofrem por efeito das paixões cujo o princípio conservaram, ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz e, desde então, procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar segundo a sua vontade, representando isso para ele, tá? Para o espírito, uma punição. Mas não que ele necessariamente esteja sendo punido.
mas muitas vezes o espírito leva para esse lado. Aí eu lembrei quando eu falo do achismo, né? Viu? Até eles acham, né? Eu acho, será que eu estou sendo punido? E não é, e os espíritos deixam claro que não é uma punição. Às vezes é uma necessidade que naquele momento o espírito não está entendendo que seja. Podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Essa pergunta é legal. Não. Depende. Depende. Pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver, ou a outro do mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado. O que, aliás, constitui o objetivo para que devem tender os seus esforços, pois, do contrário, nunca se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, donde lhe nasce o desejo de melhorar-se, para ser digno da felicidade que gozam os que os habitam e poder habitá-los mais tarde. Então, quer dizer, você vê que tem... lembra que a gente já falou a respeito da intenção? Tudo que nós fazemos, existe a intenção. E o que realmente é visto no nosso comportamento, tanto seja como encarnado como desencarnado, é a intenção, é a força intencional que a gente dá ao que estamos almejando, desejando, querendo fazer e tudo mais. Então, quer dizer, vai depender muito ainda do espírito, depende de cada um de nós. Tânia, só um comentário dessa questão. Aí você percebe que quando o espírito está desencarnado, ele não é um espírito superior, não, ainda está naquele mundo ainda, vamos dizer, prova e expiação, estamos aqui, estamos nessa faixa de frequência, mas lá em cima, ele como estrangeiro, ele consegue ir a mundos divinos, a mundos felizes, e ele vê como é aquele mundo lá. Imagina, né? Eu sou um espírito ainda imperfeito, mas veja aquela felicidade, aquelas pessoas, todo mundo feliz, todo mundo, aquela coisa legal, bonita, sem violência, sem nada. Você fica doido para ir para lá. Você corre mais rápido para evoluir, para chegar lá. É por isso que os espíritos eles se esforçam cada vez mais para tentar evoluir, para ir para esses mundos, porque ele vê que onde ele está é muito sofrimento, ele não quer sofrer, ele quer aquele estado de felicidade desses outros mundos que ele entrevê. É isso que impulsiona o espírito a querer se melhorar mais rápido, a vir reencarnar. Né? É isso que faz o espírito. Então, aí os espíritos perguntam, os espíritos já purificados vêm de vir, tá? Aos mundos inferiores, eles vêm para os mundos inferiores, os espíritos já purificados? A gente sabe que sim, né? Vai depender muito da necessidade daquele espírito e do que ele também veio fazer. Algumas vezes ele veio em missão, né? E eles fazem isso frequentemente, até mesmo para nos auxiliar a evoluir, ou então auxiliar o planeta a evoluir. E é nesse processo que o nosso planeta está passando, que a gente tem sim a oportunidade de virem espíritos, que nem tivemos, olha, que delícia, a gente teve, fomos contemplados com a presença do Cristo, né? E olha que coisa boa, pode falar. Voltando ainda na pergunta anterior, a 232, no estado errante os espíritos podem ir a todos os mundos, isso não quer dizer que qualquer espírito, a qualquer momento, pode ir a qualquer mundo, né? Não é porque está desencarnado e fala assim, eu vou dar uma volta lá em Júpiter para ver como que é. Não é bem assim, né? É a mesma coisa... como no estado da matéria é uma cópia bem tosca do que existe lá na espiritualidade, aqui nós estamos no Brasil, não é só falar, eu vou dar uma volta lá na Suécia. Existem um monte de requisitos, né? Primeiro dinheiro, depois passaporte, depois tempo, depois a barreira da língua, aquelas coisas, e lá na espiritualidade também o espírito não é assim tão livre, né? Dependendo muito do estado moral dele, né? Para que seja permitido da intenção. Da intenção. A intenção no sentido de vai ser útil. Livre, à vontade, lá para ir para qualquer lugar. Exatamente. Da intenção
de ser útil. Vai ser útil para o espírito fazer uma visitinha no planeta mais evoluído para ver como é que é? Quer dizer, vai depender muito da utilidade disso. Você vê que nada foge do termo da intenção e nem da utilidade. Tudo tem uma utilidade, tem uma razão de ser. Ir por ir, esquece, isso não vai acontecer Ele mesmo. não vai nem saber como fazer isso. Exatamente. Nem como fazer. Então, aí eu vou parar aqui, Macário, eu não terminei, ainda tenho um tema para fazer. Eu achei que ia dar tempo, mesmo conversando, trazendo esse bate-papo que foi, gente, que bacana. Sabe, trazer essa conversa, trazer esse entendimento é bacana, porque junta a ideia de todos numa só. Pode falar, Macário. A próxima é o Capitão Ronaldo. Aí você faz um bem bolado com ele aí. Como é que vocês fazem? Eu fiquei Tânia, no né? mundo transitórios. Tânia, aqui você pode continuar na sequência semana que vem, depois eu faço a minha, né? A gente tem o nosso planejamento ali, que o Macário já fez, das aulas, a gente segue o planejamento, independente da data, viu, Macário? Não precisa ficar mudando data, não. A gente vai seguir o roteiro ali, né? Se der para fazer até o final do ano tudo, a gente faz, senão, a gente... porque é bom Nós temos uma data livre. A única que não é livre vai ser aquela, acho que é 6 de outubro, que vai ser o Walter vai falar, porque é do mês. Mas ele vai falar à noite, a gente pode fazer à tarde, né? Nossa, não, ele vai fazer à tarde. Ele vai fazer à tarde para nós aqui. É à tarde? Tá. Então eu pensei que era à noite. Então, essa data tem que ficar livre para ele. O restante ele vai fazendo aquele bem bolado, até porque a gente tem uma data livre. Então, aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso estar trazendo, que seria agora Mundos Transitórios, para a minha próxima apresentação e juntar com o que eu vou falar. Se todos concordarem, Mundos Transitórios pode ficar para a minha próxima fala, tá tudo bem, gente? Vocês, por favor, podem opinar aí. Seria a sua outra aula, é isso? Sim, a minha próxima aula. Aí, Ronaldo, você junta? E depois sou eu novamente. Aí, qual que é meu tema, a próxima aula? Deixa eu ver. Escolha das provas? Não, escolha das provas. A minha percepção, sensações de sofrimento dos espíritos. Seria a próxima aula, né? Mas o ideal seria juntar isso aí como transitórios mesmo. Para mim, está relações após a morte. Confere aí, Verônica, com a sua? Não, a minha sensações e sofrimentos dos espíritos estão marcando que é o Macário, a escolha das provas é você, e daí o Ronaldo vai apresentar relações após a morte. Não, mudou, então a escolha das provas sou eu. Não, mudou. O Macário refez isso aí, tá, pessoal? Então, a próxima seria eu, percepções e sensações de sofrimento dos espíritos. Depois, a escolha da prova seria o Macário, e as relações por morte depois seria a Tânia. Então tá certo aqui. Relações com a morte, né? Relações pós-morte. Então, Tânia, emenda aí, dá para continuar o tema aí que você falou hoje. Tá, então se todo mundo concordar, gente, esse tema que eu faria, né, que não deu, tá? Não deu tempo, seria Mundos Transitórios, e eu vou incluir aqui na minha próxima apresentação. Tudo bem para todo mundo? Então, semana que vem a Tânia vai dar os Mundos Transitórios, beleza? Beleza. Não. Vai Então ou não vai? Não, é você. É você. Não é a Tânia que vai fazer? Não, Ronaldo, vai continuar o planejamento. Aí, quando for a vez novamente da Tânia, aí ela vai acrescentar mundos transitórios, onde está a parte que seria relações após a morte. É isso? Beleza, entendi. É isso. É isso. Tá. Então, a semana que vem é o Ronaldo. Semana que vem é o Ronaldo. Isso. Ok, então. Quais são suas perguntas? Ai, meu Deus do céu. Qual que é, Ronaldo? Prepare para as provas aí. Quais são as perguntas, Ronaldo? Por gentileza, vai de que pergunta, porque... Vou colocar aí no chat para você. Aqui é a resposta já. Verdadeiro ou falso? Já botei lá. Verdadeiro ou falso? Verônica, você vai vir reencarnado com o Ronaldo, viu? Na família. Com certeza. Senhor.
Gente, olha, eu agradeço a atenção de todos, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu achei bem legal, bem bacana. E eu vou pedir licença que eu ainda tenho um atendimento da faculdade para fazer, que vai começar agora. Tá bom, vai lá. Sim, senhora. Tchau para vocês, boa Tchau, semana. até semana que vem. Boa semana, até a próxima. Qualquer coisa, você manda Nossa. mensagem para mim, Macário, por favor. Mas Coloquei ali no chat, ficamos pessoal, assim. da minha próxima aula. Então, Sim, vai estar. 237 a Próximo é o 257. Ronaldo, só para reforçar, né? Sim, Coloquei próximo lá. é o Já Ronaldo. estarei colocando para vocês o material para vocês estudarem. Tá bom. Tá Sim, bom, senhora. então, gente. Agradeço. Então tá, obrigada. Agradeço. Boa semana. Boa fique tarde. com Deus. Tchau, Também. gente. mais. Tchau, tchau. 237, 25.